Fala Contras. Pois é, meus amigos, a seleção brasileira resolveu perder para a seleção japonesa de virada por 3-2. O Brasil aí, não é que entrou com um time cheio de mudanças, o Carlo Ancelotti ainda fazendo testes para a Copa do Mundo de 2026 e o Brasilzão resolveu perder aí para a seleção japonesa, que foi a primeira derrota que o Brasil teve para o Japão, tá? A seleção masculina, pelo menos a seleção principal. O Brasil perdeu, o Brasil deu uma entregada, né? O Fabrício Bruno deu uma entregada incrível, bizarríssima, saiu. E agora, para a seleção brasileira, só resta aí o cantinho do pensamento, mais treinamento e cobranças em cima do Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti que chegou na seleção brasileira cheio de pompa, né? Era o nome favorito do antigo presidente Edinaldo Rodrigues. Ele chegou, assumiu no tempo dele. Quando assumiu, né, chegou cheio de pompa, chegou com um empresário do lado, até fez as primeiras partidas muito bem. Mas quando enfrentou a Bolívia lá na altitude, aí, meu amigo, as coisas começaram a dar errado. O Brasil perdeu por 1-0 para a Bolívia e ali, né, encerrou as eliminatórias para a Copa de 2026, encerrou com derrota. Muita gente passando pano para a seleção, tá? Eu não passei, mas muita gente passou pano para a seleção. Olha a altitude e tudo mais, mas jogo é jogo, meu amigo. E jogo se ganha, jogo não se perde, nem se empata, já diziam os americanos. E agora a próxima parada do futebol para a data FIFA será em novembro, no mês que vem, onde o Brasil vai enfrentar ali seleções do continente africano. Bom, e em relação ao jogo, foi um jogo onde o primeiro tempo foi dominância da seleção brasileira. Tudo bem que teve um truncamento ali no início, né? A seleção do Japão muito fechada, fazendo linhas ali de 5, né, para justamente segurar o ímpeto do ataque do Brasil, e estava dando certo, mas aí o Brasil conseguiu, né, marcar ali os gols e saiu de boaça para o intervalo, né? Saiu muito bem, saiu tranquilão. No final da partida, né, ali do meio para trás, o jogo já estava dominado e muita gente pensou, olha, vão vir mais 2 ou mais 3 aí no segundo tempo e vai se igualar o placar da Coreia do Sul, né, do Brasil contra a Coreia do Sul, que ganhou de 5-0. Quando chegou o segundo tempo, Fabrício Bruno deu aquela entregada marota, os caras aproveitaram, marcaram 1, e aí quando veio, né, essa falha do Fabrício Bruno, a seleção brasileira meio que entregou os pontos. A seleção brasileira parou de competir, essa é a verdade. E a geração, né, a geração do 7-1 acabou baixando ali nos jogadores da seleção brasileira e acabou o jogo para o Brasil. E aí os caras aproveitaram, né? Foi 2, foi 3, né? O terceiro gol, inclusive, contou com outra falha, só que dessa vez do Hugo Souza, uma falha bizarríssima. O goleiro de seleção não pode levar um gol daquele, nem na altitude, mas o queridão Neneca, né, Hugo Neneca, acabou levando aí esse gol e marcando aí a virada dos japoneses. Bom, e essa partida, ou essa data FIFA que começou bem, depois, né, virou um enterro. O Brasil, né, como eu disse, ganhou a Coreia do Sul por 5-0. Eu não fiz vídeo aqui no pós-jogo, né, o plantão da Rapa que eu sempre faço depois de alguns jogos. Não fiz porque eu queria ver exatamente qual seria o saldo da seleção brasileira no final dessa data FIFA. Né, o Brasil, ou o Carlo Ancelotti, que fez questão aí de mostrar para todo mundo que estava fazendo testes, e acho que tem que ser isso mesmo, tá? Tem que fazer testes. O tempo de testar e o tempo de errar é agora. Não é quando tiver já na Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. Não. Tem que testar agora. Tem que ver quem tem que ser chamado agora. Tem que ver quem pode ser chamado na lista final agora. Porque se deixar para o último momento, aí que a coisa vai degringolar mesmo, como degringolou hoje com a falha do Fabrício Bruno. Mas
A gente tem que pensar também, né, analisando essa data FIFA e mais precisamente esse jogo contra o Japão, a gente tem que analisar o ciclo, né, o ciclo para a Copa de 2026, onde o Brasil não teve ciclo, né, essa é a verdade. O nosso querido Edinaldo Rodrigues aí que fez o que fez, e aí eu acho que eu não preciso de ficar aqui relembrando vocês do que esse homem fez, né, com o futebol brasileiro, com a CBF, né, e muita coisa de ruim aconteceu. E aí a gente tem que lembrar daquela fala do Danilo, quando ele fala, olha, a gente não vai ganhar nada e tal, e aí o novo presidente, né, da CBF, o Samir Chouad, até hoje eu não aprendi o nome dele, mas ele falou, não, calma aí, a gente vai fazer de tudo aí para a seleção ter, né, fazer uma boa Copa, a gente vai trabalhar pelo futebol brasileiro, a gente vai começar pelo calendário, e assim, algumas coisas estão andando. Né? Vamos ser justos aqui, né? Aqui não é só um canal de crítica, não. A gente também tem que ser justo. Algumas coisas estão acontecendo no futebol brasileiro para melhor. Pode melhorar? Pode, sempre dá para melhorar. O futebol brasileiro sempre dá para melhorar. Mas, pelo menos, em relação a esse presidente, né, o Samir Chouad, sei lá, ele está demonstrando uma boa vontade para que algumas mudanças sejam implementadas no futebol brasileiro. Já começou aí no calendário em relação aí à diminuição de datas e outras coisas, né, também estão acontecendo. E aí assim, mas então quer dizer agora que a CBF vai se tornar uma instituição idônea? Tá? Não sei, mas pelo menos em relação ao futebol, que é aquilo que tanto nos faz bem, que tanto nos traz alegria, pelo menos alguma coisa está sendo feita. E isso, né, temos que ser justos aqui, palmas para o senhor Samir Chouad, sei lá. Agora, mesmo não é, com esse ciclo perdido, o Edinaldo Rodrigues, né, ainda tentou cair nas graças, não é, trazendo o Carlo Ancelotti, como eu falei, ele veio no tempo dele, tinha toda uma novela, vai vir, não vai vir, vai vir, não vai vir, e ele veio, e foi até corajoso, né, da parte dele, ter assumido a seleção brasileira cheia de problemas, com uma CBF do jeito que a gente conhece, e faltando muito pouco tempo para a Copa do Mundo. É de uma coragem do Carlo Ancelotti, do Carleto, né, assumir a seleção brasileira nessas condições. E eu lembro que no final da partida ali contra o Japão, ele falou, olha, perdemos e tal, mas ele meio que disse assim, olha, vamos deixar de lado um pouco o oba-oba, né? Não foi porque a gente venceu a Coreia do Sul por 5-0 que a gente, né, já pode receber a taça da Copa do Mundo, não. Temos que colocar o pé no chão, né? Ele não falou com essas palavras, mas eu estou falando aqui, estou traduzindo o italiano do italiano. E o brasileiro, né, ele está tão carente em relação à sua seleção, a seleção que é a maior campeã de todos os tempos aí, né, do futebol mundial, e passando por situações de vexame, né? Perdemos para a Bolívia, tudo bem, né? Assim, não é passar pano, tá? Eu não estou passando pano aqui para a derrota para a Bolívia, mas perdemos para a Bolívia na altitude, levamos taca, né, da Argentina dentro de casa. Então a gente teve muita coisa, a gente teve aí técnico com 2 empregos, que foi o caso do Diniz, tivemos o Ramon, né, como técnico da seleção principal, enfim, muita coisa aconteceu de ruim na seleção brasileira. Então o torcedor brasileiro, assim como eu, assim como você, com certeza, a gente está carente da nossa seleção, a gente está com saudades daquilo que a gente já viveu com a nossa seleção. E a gente vê a seleção, né, o futebol brasileiro, mas mais especificamente a seleção brasileira sendo tratada assim, dessa forma, sabe? As pessoas não tendo mais respeito. Se bobear, amanhã vai ser feriado nacional lá no Japão, né? Depois dessa vitória histórica, e a culpa é do senhor Zico, porque ele ensinou os caras a jogar bola. Mas, brincadeiras à parte, foi histórico, e assim, o Brasil,
não é? A seleção brasileira de futebol masculino está sendo humilhada, é humilhação atrás de humilhação. E no segundo tempo, depois da falha do Fabrício Bruno, o Brasil acabou. O Brasil parou de jogar, o Brasil entregou as pontas, não é? Parou, acabou. E uma discussão que eu ouvi na internet, algumas pessoas dizendo, olha, será que nós precisamos de alguma pessoa de referência, um jogador de referência, sei lá, um Neymar? Precisamos? Você acha que a gente precisa de um jogador de referência, sei lá, um Ronaldo, né? É só, claro, né? É a referência que eu estou trazendo aqui, mas uma pessoa que seja aquele cara que chama responsabilidade, como o Neymar fez em 2022. Né? Vamos lembrar que ele fez o gol na prorrogação e o Brasil estava ganhando, estava se classificando para a semifinal, mas aí, né, bateu a síndrome do 7-1 e perdemos aquela Copa, fomos eliminados nas quartas de finais para a Croácia. Mas então assim, né, quem seria a nossa referência hoje? Não dá para contar com o Vini Júnior porque ele está correndo atrás de mulher. Essa é verdade, vamos aqui combinar, eu e você. O Vini Júnior está de 4 pela Virgínia Fonseca. Coisas da vida e coisas de jogador, né? Então, o que sobrou pra gente em relação a alguém que vai bater no peito, chamar a responsabilidade e falar, eu tô aqui, será que seria o Neymar? Você concorda com isso? Deixa aí nos comentários. E a seleção brasileira precisa, né? Também comenta aí, a seleção brasileira precisa de alguém assim? Ou você acha que o Carlo Ancelotti ele vai conseguir tirar leite de pedra dessa seleção e vai conseguir formar um selecionado ali, um time, um conjunto forte e quem sabe aí trazer o hexacampeonato no ano que vem? Bom, deixa aí nos comentários. E eu queria, né, compartilhar aqui com vocês um pouco dessa reflexão, né? Uma reflexão bem pequena, bem curta sobre aí essa data FIFA da seleção brasileira. Eu vou pedir para você deixar o seu like, de novo, deixar um comentário, o que você acha, você concorda com as coisas que eu trouxe aqui? Não concorda? Bom, deixa aí nos comentários também. E se inscreve aqui no canal porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!